Depois de cortar-lhe o umbigo, a parteira se pôs a limpar com um pedaço de pano um unguento azul que cobria seu corpo, iluminada por Aureliano com uma lâmpada. Só quando viraram de barriga para baixo perceberam que tinha algo mais do que o resto dos homens, e se inclinaram para examiná-lo. Era um rabo de porco. Pois bem, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Desde o começo da obra, há um terrível temor por parte dos ancestrais dessa linhagem, dos Buendia, de que o intercruzamento familiar poderia produzir uma terrível desgraça para a família, que era o nascimento de alguém com um rabo de porco. Né? A princípio, quando a gente começa a ler a obra, isso nos parece esdrúxulo, né? Que tremendo absurdo, né? Porque primo casa com primo, pudesse acontecer essa situação esdrúxula que a gente vai caminhando, se postergando ao longo da obra. São 7 gerações e no decorrer dessas 7 gerações, todas elas há o entrecruzamento familiar. Né? E sempre o medo perdura de que possa acontecer da descendência ser contaminada com esse terrível, digamos, esse terrível efeito, né, de a criatura nascida ter o rabo de porco, né, como um apêndice, né, indesejável. Então, ao longo da obra, há sempre esse medo, esse temor de que não se tente a todo custo evitar o intercruzamento familiar, mas as paixões vão sendo mais fortes e, incrivelmente, fatidicamente, geração a geração, vai havendo o intercruzamento. E o curioso é que em nenhuma dessas gerações, de fato, se verifica, né, a produção do efeito profetizado, né? A tal maldição de que alguma hora alguém vai nascer com rabo de porco, exceto a exata última geração. A última geração, como eu li aqui ao final da obra, nos surpreende, o leitor é surpreendido tendo essa profecia tão esdrúxula sendo realizada e concretizada, e de fato o último Aureliano da linhagem acaba nascendo com um rabo de porco. Claro, a gente está falando de realismo mágico, tem muita simbologia em tudo isso. Ao longo da obra, muitas outras coisas simbólicas acontecem, coisas pitorescas, maravilhosas acontecem ao decorrer da obra, uma obra que eu recomendo demais a leitura. E essa é apenas mais uma, ao final, que nos surpreende, porque, de fato, não é uma coisa que nós estejamos acostumados a ver no nosso realismo não mágico, né? Um ser humano nascer com um rabo de porco. Mas, afinal, o que teria pretendido dizer Gabriel Garcia Marques com essa imagem metafórica, né, do rabo de porco nascer no personagem da última geração, né, da linhagem, após tantas gerações terem, digamos, infringido negligenciado, vamos dizer, essa maldição, né, ela ter mesmo assim e não terem, digamos, arcado com o prejuízo de ter efetivamente um rabo de porco na família, né? Mas isso veio acontecer pela reincidência, pela insistência ao longo de da 7ª geração, né, culminar com a 7ª geração. Então, o que será que Gabriel Garcia Marques quis dizer com isso? Bom, vou tentar me esforçar aqui para trazer a minha interpretação e, claro, convido você a tentar dar a sua interpretação. Eu acho interessantíssimo esses temas, né, por isso que estou trazendo aqui. E, claro, antes de dar seguimento, agradecer muito as pessoas que colaboram aqui com o canal, seja pelo Pix, seja pelo Apoia-se. Graças aí ao investimento de vocês eu posso efetivamente dedicar tempo para produzir conteúdo, comprar livros, né, editar os vídeos e ao mesmo tempo investir para que o canal atinja mais pessoas. Então fico muito agradecido aí para quem apoia. Quem não apoia fica convidado a apoiar e também convidado a participar dos grupos que nós temos aqui disponibilizados para discussão, trocas de
de influências, enfim, no campo das artes, sobretudo. Os links estão disponibilizados aqui no campo de descrição, aqui embaixo. Né? Convido também para você me seguir no Facebook, no Instagram. E vamos tentar, né? Vamos tentar aqui interpretar o que seria esse rabo de porco para Gabriel Garcia Marques aqui, nascido da última linhagem, né, da 7ª geração. Então, tem essa paira sobre a família Buendia, essa profecia terrível de que possa nascer alguém com rabo de porco, a esse preconceito, né, vamos dizer assim, um preconceito enfronhado de que primo com primo a coisa não vai dar certo, vai acabar nascendo alguém com rabo de porco. Isso já começa logo no começo da história, nas primeiras gerações, e vai fatidicamente se repetindo ao longo de todas as gerações, o mesmo medo, porque justamente por uma incrível reincidência, as gerações vão também padecendo desse mesmo mal de se aproximar de pessoas da mesma família, né? E essa família vai sendo misturada. Então, é uma espécie de preconceito, pode-se dizer uma lenda, né? um lado místico, né? Mas que certamente diz respeito ao que podemos entender na nossa vida real como os costumes, a formação dos costumes, dos hábitos, né? Talvez, assim, na minha maneira de interpretar, seja que o Gabriel Garcia Marques tenta apontar que por detrás desses preconceitos, por detrás dos mitos, das lendas, ou mesmo dos costumes, sempre há algum fundamentozinho de verdade, por mais absurdo e esdrúxulo que possa parecer, né, aos nossos ouvidos. E claro, esse fundamento não necessariamente ele se evidencia logo numa geração, mas pode se evidenciar ao longo de 7 gerações. A reincidência, a reinsistência no mesmo erro, no mesmo equívoco, pode acabar nos revelando aí os fundamentos, a verdade por detrás dessas crendices, desses preconceitos. Então, a ideia de que 6 gerações desafiaram esses preconceitos e saíram incólumes, é bem verdade, mas, por outro lado, a 7ª geração veio a ter que arcar com as consequências de maneira integral, né, tendo aí o rabo de porco efetivamente consolidado, né, ao nascimento do último Aureliano, né, e o que traz aí o fundo de verdade para a formação desses costumes. Agora, é interessante porque biologicamente pode-se dizer que de fato há algum fundamento nessa ideia de intercruzamento entre membros de uma mesma família, né? Reza a lenda que os imperadores romanos tendiam fatidicamente a padecer da epilepsia, né? Justamente porque havia um excesso de entrecruzamentos familiares ali, né, entre os nobres aristocratas de Roma, e isso reforçava biologicamente que obviamente que isso já é uma teoria bem contemporânea, moderna, biológica, vamos dizer, né? De que os genes recessivos referentes a essa doença, que era a epilepsia, não conseguiam jamais se misturar com outras pessoas, porque havia o entrecruzamento, né, de recessivo com recessivo, e a doença perdurava linhagem a linhagem justamente por esse excesso de entrecruzamento, além do que aumentando a probabilidade, né, de que a doença se evidenciasse, uma vez que no intercruzamento genético os dois lados padeciam desses mesmos genes. Então pode-se pensar, a princípio, imaginar que o Gabriel Garcia Marques fez com esse rabo de porco ao final da obra seria sugerir que não desacreditássemos dos preconceitos, dos crendices, do lado místico, né, das lendas, e, sobretudo, também não desacreditássemos dos costumes, né? Pensássemos que, por mais absurdos que eles possam parecer com o evoluir dos tempos, que pudesse haver algum fundamento nesses costumes, né? A princípio pode-se imaginar isso. Mas, por outro lado, é importante que a gente deva também refletir, né? Para que isso não seja confundido de forma alguma, algo que eu tenho certeza que não era a intenção do Gabriel Garcia Marques, que isso não seja confundido com uma visão rígida,
É uma visão rígida em que, então se existe o costume A ou o hábito B, então logo nunca devemos transgredir os tais valores, porque senão vamos ter o nosso rabo de porco, né? Falando de maneira metafórica, né? Vamos arcar com as consequências ancestrais, né? Que já foram nos legado, né? Através de gerações. Mas acredito que não era essa a intenção do Gabriel Garcia Marques, ele apenas dá de forma bem humorada o toque dele, mostrando que por trás do mito, da lenda, do preconceito, do costume, há um fundo de verdade, o que obviamente não significa que você não possa ousar e transgredir e transvalorar, né, ou negligenciar e a depender, claro, né, do que é a natureza de cada um, da vocação de cada um. Arriscar, às vezes, muitas das vezes, como aconteceu na própria obra, né, sem arcar com a consequência, porque afinal de contas a gente viu foram 6 gerações que não arcaram com consequência, né? A consequência veio só na 7ª, né? Enfim, então a pergunta que fica é: devemos ficar presos então aos preconceitos, aos hábitos, aos costumes, necessariamente, porque senão isso vai acarretar aí o nascimento de um rabo de porco metafórico na nossa vida? Enfim, acredito que a resposta seja naquilo que nos é possibilitado seguir com os padrões que vigoram na sociedade, tá ótimo. Não afeta, né? Quando não nos afeta, né, diretamente a nossa essência, não há problema nenhum, né, em você seguir o default, vamos dizer assim, né, o padrão, né, aquilo que é definido pela sociedade como o normal, né? Mas em alguns casos, para algumas pessoas, enfim, e dependendo de qual seja aí o hábito ou o costume, enfim, é necessário ousar mesmo, né? A pessoa tem uma vocação que manifestamente é contrária ao padrão, ao default, e ela não pode impedir que esse medo de transgredir impeça a sua felicidade. Então, para alguns casos, e veja, isso é muito saudável até sob o ponto de vista coletivo, né? O que moralistas não conseguem entender muitas das vezes, né? Pessoas muito agarradas ao costume e aos hábitos, né? E às crendices e aos preconceitos. As pessoas muito agarradas a isso, elas não conseguem entender que é extremamente, até sob o aspecto evolutivo, interessantíssimo que haja diversidade na sociedade, porque justamente a partir dessa diversidade é que os hábitos são construídos. Os hábitos não são construídos através de um padrão que já nasce rígido e que todos seguem e que vai dar certo. Não, na verdade, os costumes evoluem. Isso é uma coisa difícil de reacionários entenderem, né? Os costumes evoluem. Como que se dá essa evolução dos costumes? Essa evolução se dá, sobretudo, graças às pessoas que são vanguardistas, inovam, arriscam na vida delas pessoalmente, muitas das vezes, verdade, acabam não obtendo sucesso, tendo tal rabo de porco, né, nascido, outras vezes não, elas obtêm um sucesso até melhor do que as que simplesmente por covardia seguiram um determinado padrão. E uma vez que esses vanguardistas obtenham um sucesso muito exuberante, os costumes evoluem porque, por imitação, outras pessoas ali ao redor tendem a evoluir também, né? Chegar e falar, esse cara fez isso, deu certo. Isso que eu estou falando vale desde aspectos da vida pessoal, né? Perpassando tudo que você possa imaginar, inclusive, por exemplo, a vida comunitária, partes arquitetônicas, né? Científicas, arquitetônicas, artísticas, culturais, culinária, modos afetivos, modos relacionais, enfim, praticamente tudo no que nós consideramos normal, né, é fruto de uma construção que evolui no tempo. Isso é importante que se diga, e que inclusive muda, não evolui só no tempo, como muda de cultura para cultura. Isso é algo talvez que a gente mais moderno tende cada vez mais a perder esse sentido de mudança geográfica, porque
o mundo está encurtando as distâncias, a tecnologia está propiciando esse encurtamento, e a tendência é que o multiculturalismo vigore de uma tal forma que o padrão se torne um padrão aí cada vez mais expansivo, né? Cada vez mais mundial. Mas já houve tempo em que o que seria normal aqui jamais seria normal num país vizinho. E isso mostra que os padrões se constroem tendo distâncias, diferenças que mudam de sociedade a sociedade e que evoluem também no tempo. Né? Verdade, todas elas hoje convergem numa direção só por conta da influência tecnológica que facilitou muito a troca de cultura e informação, além do que já haviam antes um trabalho midiático nesse sentido também, através da arte, da cultura, criando aí uma arte pop que pudesse dialogar com culturas mais diversas possíveis. Mas que existe evolução, existe. A cultura ela não fica estagnada, né? Os costumes não ficam estagnados, os costumes evoluem. E essa evolução se deve sobremaneira às pessoas que têm a ousadia e a coragem justamente de não seguir esses costumes, esses padrões, porque é graças a elas que a gente experimenta possibilidades novas e algumas das vezes essas possibilidades se mostram evolutivamente mais adaptadas ou ao meio ou às circunstâncias. A gente sabe que as próprias circunstâncias mudam também, a ciência muda, a URBS muda, né? As relações sociais tendem a mudar, acompanhar essas mudanças. Então, naturalmente, eu acho que o que devemos pensar a partir da ideia que o Gabriel Garcia Marques constrói na obra do rabo de porco é evitar os radicalismos. Seja o radicalismo de nada ousar porque pode nascer um rabo de porco, que seria o radicalismo reacionário, né, um moralista, apegado com rigidez aos costumes ou às lendas ou aos preconceitos, né? E nem também, por outro lado, radicalizar e achar que não há fundamento nenhum, rir dos mitos, das lendas, né? Achar que por detrás dele não existe fundamento nenhum, absolutamente nenhum, e que como consequência disso podemos fazer grandes inovações generalizadas, ou mesmo de uma forma verticalizada, né? Por meio de figuras da política representativa, fazer mudanças abruptas, resolver de forma, por decreto, fazer mudanças que englobem aí, que tenham efeito sobre grandes coletividades, todas de uma vez só, de forma impositiva. Né? Então, acredito que nenhum desses radicalismos seja proficiente para a vida em sociedade, para a humanidade e, sobretudo, para a individualidade, né? Porque a individualidade é ela quem permite que haja a diversidade. O florescimento dessa diversidade e que as várias maneiras de se portar diante da realidade elas operem de forma paralela a oferecer ao indivíduo comum opções de escolha, né? Seguir o padrão ou seguir aquele cara ali que está fazendo algo diferente e inovando. Essas opções que permitem que os hábitos, os costumes evoluam. Então é nesse sentido que eu acho que a gente consegue atingir aí o equilíbrio na ideia de hábitos e costumes propostas, aí, na minha visão, pelo Gabriel Garcia Marques, ao mostrar 6 gerações infringindo, negligenciando os tais preconceitos e não padecendo de nada. Por outro lado, a 7ª geração vai lá e arca com a consequência da repetição insistente. É isso, gente. Espero aí que essa análise sobre o rabo de porco da obra 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques tenha sido proveitosa de alguma forma, agradável. Uma obra que eu recomendo demais a leitura, deliciosa, pitoresca. Né? E espero que tenha gostado desse novo quadro, em que eu pinço aí alguma parte de alguma obra para comentar. Deixe aí seus comentários sobre a sua interpretação em relação ao rabo de porco, na obra de Gabriel Garcia Marques. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos.
O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o TubeCult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!